Lucas 22, 34 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Repetindo novamente, respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Curve a sua cabeça. Senhor, a tua palavra já é poderosa, eficaz e cumpre o seu propósito. Eu te peço que o Senhor cumpra o teu propósito através da tua palavra. Renove as mentes, os corações para receber nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Preparar um sermão é como um homem que cuida de uma pedra preciosa, como um artista, e ele precisa esculpir a palavra. A palavra é como uma grande pedra bruta que vai sendo lapidada, como o nosso coração precisa ser lapidado através dessa palavra. E lapidando essa palavra, eu gostaria de compartilhar de momentos de um homem chamado Pedro, porque teve seu nome mudado pelo próprio Jesus. Jesus, em sua caminhada em Cafarnaum, onde residia, estava normalmente todos os dias caminhando pelo mar da Galileia. Jesus tinha aquela região de Cafarnaum, aonde ele habitava, um lugar estratégico, um lugar onde fincava os seus primeiros passos ministeriais. Era um homem que era visto naquela região por pescadores, era visto caminhando, e também fazia daquele lugar o seu lugar preferido de ministrações. O seu púlpito não era feito de cimento, mas em cima de barcos, para ensinar multidões quando era necessário. E o mar se torna algo estratégico no ministério de Jesus. Para você ter uma noção, Jesus chama aproximadamente 7 de seus discípulos, que se tornariam apóstolos, que antes de serem seus discípulos eram pescadores. Pescadores que naquela época não era como na época de hoje, em que a tecnologia é desenvolvida, mas eram pescadores artesanais. Eram homens que saíam com os seus barcos de aproximadamente 8 metros por 2 e tinham os seus remos para ir mar da Galileia dentro pescar de forma artesanal em suas redes, que tinham um alto custo. E quando voltavam do mar, paravam um tempo para cuidar das suas redes, para limpar, para cuidar de algo que era precioso, era o seu ganha-pão. Os pescadores tinham as suas redes como uma ferramenta que precisava ser cuidada todos os dias. E Jesus observava cada detalhe de cada pescador. E foi numa dessas caminhadas que Jesus chama um dos seus principais discípulos. Um dos seus 3 principais discípulos. Jesus chama um homem com o nome de Simão, conhecido por mim e por você como Pedro. Jesus diz a Pedro: siga-me e te farei não pescador de forma natural, mas pescador de homens.
te farei um grande pescador de homens. É claro que a realidade de Pedro naquela época, como pescador, é muito diferente de um pescador dos dias atuais. Um pescador, no tempo de Jesus, é um grande homem de negócios, é um grande empresário do ramo da pesca. E Pedro era um empresário bem-sucedido naquilo que ele fazia, para tomar uma decisão brusca e deixar de caminhar pelas suas próprias forças e entregar a sua vida ao chamado de Jesus. Pedro, na verdade, era um homem, por mais que os irmãos possam pensar que essa decisão tenha sido uma decisão de ousadia, Pedro era um homem que já ouviu falar de Jesus quando ele ouvia as mensagens de João Batista. E a Bíblia, ela é muito clara em relação a isso, quando Pedro, ele ouve os sermões de João Batista. Em um determinado momento, o Sinédrio envia homens para saber o que João Batista estava pregando. E André, que estava junto com Pedro, ouve falar as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. E isso traz um grande impacto na vida de Simão, que quer ouvir aquela palavra de um homem chamado Jesus, que ele não conhecia, mas aquele profeta indica o caminho do Messias. E Pedro passa um dia, juntamente com André, para ouvir e visualizar o ministério de Jesus, o ministério de impacto, que estava em seu começo, estava impactando a região da Galileia, de Cafarnaum. E Pedro vai de encontro a Jesus. E nesse encontro com Jesus, Pedro tem o seu nome transformado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que diz: o teu nome não serás mais Simão, mas a partir de agora, tu serás chamado de Cefas, ou Kefas, ou Kifá, em aramaico, para muitos em latim, Petros, tem o seu nome transformado. Mas Clemente de Alexandria diz que esse homem, chamado Simão, tem o seu nome transformado por Pedro, mas a sua história começa quando ele vê os milagres de Jesus e decide seguir. Foi o primeiro dos discípulos a contemplar na sua própria vida pessoal experiências sobrenaturais através do ministério de Jesus. Se eu começar a relatar aqui alguns milagres que Pedro visualizou de Jesus, eu vou relatar vários, desde o primeiro, da transformação da água em vinho. Pedro teve a experiência de ver a sua sogra curada instantaneamente através das mãos de Jesus. Pedro também conseguiu visualizar de forma sobrenatural a multiplicação de pães. Para falar de algo sobrenatural que Pedro também experimentou, foi o único discípulo que teve o privilégio de andar sobre as águas. Pedro era um homem experimentado, com experiências que marcaram a sua própria vida no ministério de Jesus. E eu quero te dizer que a tua experiência com Deus, ela marca a tua vida. E a tua experiência com Deus ninguém pode roubar, nem o diabo, nem a palavra contrária, nem os teus inimigos, nem que se levanta contra a tua vida pode roubar a experiência que você tem com Deus.
Deus sempre está disposto a andar contigo, a caminhar com você, a se revelar para você. E não foi diferente com Pedro, que caminhou com Jesus nos 3 anos e meio de ministério. Pedro viu de tudo, de todos os milagres, caminhou todos os dias porque era próximo, era um dos discípulos mais achegados de Jesus. E durante essa caminhada, existem momentos nas nossas vidas em que, além das nossas experiências que nós temos com Deus, nós vamos precisar em determinados momentos ser tratados do nosso próprio caráter. Nós vamos ter necessidade de ser tratado por Deus no nosso interior. Porque a experiência, ela quer dizer muita coisa em nossas vidas, mas quando nós nos achamos a última bolacha do saco de biscoito, meu irmão, pode ter certeza que a última bolacha é aquela que sempre sai quebrada. E Deus faz questão de, quando nós nos achamos, Ele quebrar, porque Ele quer nos tratar e nos ensinar. E quando Jesus se encontra no momento de perseguições e de um ministério conhecido, Ele se encontra desfrutando do auge, da presença de Jesus, de dificuldades, e Ele diz: eu vou contigo até a morte, se for preciso. Se for preciso, eu vou contigo até o final. Mas só que, na verdade, Jesus te conhece. E Ele sabe até onde você está disposto a ir com Ele. Às vezes você olha para você e você se vê numa dimensão que você está disposto a ir, mas quando você se encontra no problema, na dificuldade, Jesus te conhece. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece as suas limitações. Jesus conhece até onde vai a tua integridade. E Jesus olha para Pedro e diz: ah, Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua vida, mas Pedro, Jesus, eu disse ao Pai, ele não, ele é meu. Ele é meu. Ele tu não vai cirandar nem ceifar, porque ele é meu, ele é separado por mim. E Jesus te conhece. Ele sabe das tuas limitações. Por mais que você em determinados momentos venha a falhar com Deus, Jesus te conhece. E em momento nenhum Ele está disposto a negociar nada em que venha fazer com que você se frustre no meio do caminho. É justamente nesse momento que Jesus revela o coração de Pedro. E logo em seguida, no mesmo dia, como diz a palavra, Jesus é preso, está a ponto de ser crucificado. E Pedro se encontra no mesmo lugar, no mesmo átrio do templo. E ali estava uma serviçal do sumo sacerdote. E ela diz para Pedro: você não é um daqueles que estava com esse homem? E Pedro diz: eu não. As pessoas te conhecem. As pessoas te conhecem. Não é pelo fato de você vir à igreja, mas elas te conhecem pelo teu testemunho.
E pela segunda vez, um homem olha para Pedro, perto daquela fogueira, e diz: ei, você não andava com ele, juntamente com ele? E Pedro diz: eu não. E às vezes nós achamos que as nossas limitações, elas podem nos afastar de Deus. E às vezes sabemos que pecamos de forma bem consciente. Se eu fizer aqui essa pergunta, todo mundo vai falar que sim. Quem já pecou de forma consciente aqui? Eu vou levantar a mão e vou dizer que eu já pequei de forma consciente, mesmo sabendo que eu estava errando diante de Deus. E pela terceira vez, a mesma pergunta soou nos ouvidos de Pedro. E um homem olhou para ele e disse: certamente você andava com ele, você é Galileu. E pelo fato de Pedro ser um homem com o mesmo palavreado, que utilizava as mesmas palavras, da região da Galileia, ele foi identificado como um seguidor de Jesus. Às vezes você é identificado pelo que você fala, pelas suas palavras. E às vezes você pensa que não, mas todo mundo sabe como o crente fala. Pedro, no mesmo momento, ele ouve o galo cantar. E Lucas, ele é bem detalhista quando ele diz que Jesus somente olhou para Pedro. Lucas dá o detalhe, e Lucas ele não relata que Jesus falou algo, mas Jesus só olhou para Pedro. Às vezes não é necessário Jesus falar nada para você. Às vezes ele só vai olhar para você. Ele vai olhar porque ele espera algo da sua parte. E às vezes a forma como você encara as suas decepções faz com que você pare no meio do caminho. E o que Pedro naquele momento ele mais se constrange é que ele se lembrou de ter andado sobre as águas. Ele se lembrou de ter caminhado com Jesus. Pedro se lembrou de cada milagre realizado por Jesus em que ele estava presente. Pedro viu Jesus expulsando demônios. Pedro viu pessoas sendo curadas. E ao mesmo tempo, ele olhou para dentro dele e disse: eu experimentei vários milagres de Jesus, e nesse momento eu neguei. Ele olhou para dentro dele, e a Bíblia diz que Pedro chorou. Você imagina o sentimento de Pedro, a decepção de Pedro, aquele momento na vida de Pedro, como o coração dele estava cortado diante de tudo que ele viveu com Jesus. E Pedro some por um tempo durante o relato bíblico, e a Bíblia só volta a falar de Pedro no dia da ressurreição, em que Jesus diz a Maria: Maria, vá aos discípulos e avisem para que eles estejam reunidos na Galileia. Avise aos discípulos e a Pedro. Jesus podia ter dito: avise aos discípulos e a João, porque João era
o discípulo amado que tinha intimidade. Jesus podia ter falado, diz aos discípulos e a Tomé, porque muitas vezes era um incrédulo. Mas Jesus diz aos discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia o momento difícil em que Pedro estava vivendo. Ele sabia da dificuldade que Pedro estava vivendo naquele momento. O conflito de Pedro. E logo em seguida a Bíblia relata em João 21, o momento em que João e Pedro deixam por um tempo a parte ministerial da sua vida e volta à sua atividade empresarial de pescar, e eles estavam meio que frustrados com o ministério, meio que frustrados com a sua vida espiritual, porque eles sabiam que o seu mestre havia sido tomado, e alguém na praia grita, João, Pedro, eis aqui o mestre. E João, num pulo só, vai nadando em direção à praia, à fogueira que estava preparada, com peixes na brasa e mel de tâmaras. E começa a desfrutar de momentos com Jesus, momentos que ele havia vivido antes. Mas Pedro, ele pula do barco e se esconde de Jesus. Ele sente vergonha. Ele pula do barco e se esconde atrás do barco. E aquele momento começa a se tornar um momento difícil na vida de Pedro, porque ele começa a sentir a temperatura fria da água. A sua mão começa a enrugar por estar muito tempo. Mas Jesus estava à espera de Pedro. Jesus estava à espera de um momento em que Pedro pudesse reconhecer que realmente nós não podemos fazer nada com as nossas próprias forças para merecermos algo da parte de Jesus. E às vezes nós queremos fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio desejo, merecer as bênçãos de Deus. Ei, querido, olha para mim, você já é abençoado com toda sorte de bênção. Deus já te abençoou na eternidade. A palavra de Deus te garante as bênçãos espirituais sobre a tua vida, e não há nada que você possa fazer para merecer a bênção de Deus. E às vezes você entra campanha, sai campanha só para alcançar algo que já está decretado na eternidade por você. E você não entra numa campanha para desfrutar da presença de Deus. Às vezes você entra num propósito de jejum para desfrutar da mão de Deus, mas não entra num propósito, num jejum, para desfrutar da intimidade que Ele quer ter contigo. Eu não sou contra a campanha, pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou a favor de jejum. Não para alcançar bênção, mas para alcançar a misericórdia de Deus que se renova toda manhã, e intimidade com Ele que eu preciso todos os dias. E às vezes o que falta é isso, não querer Deus pelo que Ele tem a oferecer, mas querer Ele porque Ele é o Senhor da tua vida. É Ele que está disposto a se aproximar de você todos os dias. E Ele espera por você toda manhã. E às vezes você fica preso ao passado, achando que você errou. Se você errou, existe o altar de Deus para você se consertar diante dEle. Existe o livre acesso de Deus para com você. Porque Ele rasgou o véu para que você pudesse entrar na presença dEle e desfrutar de tudo que Ele tem para a tua vida. E Pedro estava lá, com frio, nas águas geladas do mar da Galileia. E chega um momento, meu irmão,
que a frieza, ela toma conta do nosso coração. Quando nós nos prendemos nas nossas próprias limitações. E Pedro grita a João: João, traz a minha capa que eu estou com frio. João, vem aqui me ajudar, porque eu estou com frio, eu estou com vergonha. Pedro já podia estar desfrutando da presença de Jesus há muito tempo naquela fogueira. Podia estar comendo do melhor que Jesus tinha para oferecer, do alimento, do mel, da doçura de Jesus. Mas ele preferiu se manter fechado no seu mundinho. E quando Pedro se aproxima da fogueira, Jesus é receptivo, porque Jesus nunca olhou para as falhas de Pedro, mas Jesus sempre olhou para o desejo do coração de Pedro em querer se aproximar dele. E a pergunta de Jesus é clássica: Pedro, tu me amas? Tu tem um amor ágape por mim? O amor que foi gerado em mim, em você? O amor de Deus? E Pedro responde: tu sabe que eu gosto de ti. Talvez na mente de Pedro possa ter passado o seguinte questionamento: ele podia ter feito qualquer pergunta, menos essa. E às vezes Deus tem sempre uma pergunta para pegar onde você está desprevenido. E Jesus, pela segunda vez, pergunta: Pedro, tu tem um amor ágape por mim? E Pedro diz: tu sabes que eu gosto muito de ti. Mas Jesus não desiste e diz: Pedro, tu me amas? Pedro se sente por um momento constrangido e diz: tu sabes, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não olha para trás não, Pedro. Não olha para onde você errou. Não volte a fazer as coisas que você fazia no passado. Não volte a colocar a tua mão no teu passado e tentar recuperar um passado, porque eu tenho um futuro de glória na tua frente para você experimentar. Aquele momento foi o momento de restauração de Deus na vida de Pedro. Eu creio que cada vez que Pedro ouvia o galo cantar, era um desespero. Eu creio que cada vez que o galo cantava, Pedro se arrepiava, porque ele lembrava de um momento de dor, que ele não se achou justo, mas a Bíblia diz que sobre a face da terra não há um justo sequer. Mas a partir daquele momento, o galo podia cantar quantas vezes quisesse, porque no coração dele havia tratamento de Deus para a vida dele. E ele foi para o lugar que ele precisava ir, se reunir no meio dos discípulos para orar, para buscar a face de Deus, para buscar um momento certo, um momento específico, um momento de enchimento do Espírito Santo de Deus. E às vezes você olha a tua vida e vê que você paralisou nas suas próprias dificuldades. Mas quando você coloca tudo de lado, coloca no altar do Senhor todas as tuas limitações e vai em direção a Deus, Ele está disposto a encher a tua vida e mudar todo momento de dificuldade, de ansiedade, todo momento contrário sobre a tua vida. Deus está disposto a mudar a tua história. Pedro começou a orar.
Pedro começou a fazer o que a igreja necessita hoje para impactar essa geração. Pedro começou a buscar a face de Deus. Pedro começou a descobrir um caminho que os homens não querem, que é o caminho da oração. Pedro começou a deixar sua própria vontade de lado e dizer: não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. A vida que eu quero levar agora é uma vida de acordo com a vontade de Deus, é uma vida direcionada por Deus. Há quanto tempo você está querendo uma direção de Deus para a tua vida, mas você não tem encontrado, porque você tem esbarrado às vezes na sua própria vontade, no desejo do teu coração em tomar decisões? Às vezes a ansiedade do teu coração te leva a tomar decisões que não é de acordo com a vontade de Deus, apenas porque você esqueceu de pedir um direcionamento do Pai. E eu quero te dizer que as dificuldades fazem parte da tua caminhada. As dificuldades fazem parte do tratar de Deus contigo, do lapidar do teu coração. Vinha eu compartilhando isso com o pastor Luciano, um momento difícil, um momento que às vezes você nunca experimentou, mas que vai ser útil lá na frente na tua história. Vai ser útil porque você vai ter história de Deus para contar, de como Deus te tratou, mas você no momento da dificuldade, você decidiu a buscar a resposta de Deus, a ser cheio de Deus e dizer: foi Deus que me deu a direção certa para a minha vida. Uma coisa é tomar decisão por si mesmo, a outra coisa é você acreditar e ter fé e ter confiança, porque a fé sem a confiança, ela não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes você tem fé, você crê que Deus é capaz de realizar o sobrenatural na tua vida, mas você esquece de confiar em Deus. Você crê que Deus pode fazer, mas esquece de permanecer e confiar. Se Deus me prometeu, eu já vejo algo realizado da parte de Deus para a minha vida. Pode falar de mim e de você. Podem falar, porque no dia de Pentecostes falaram que estava todo mundo bêbado. E Pedro se levantou na autoridade: ei, está todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o mundo se confunde no que eles veem, mas Deus sabe o que faz na tua vida para confundir o mundo, ou para que todos possam olhar para a tua vida e dizer: foi Deus que mudou a história da vida dele. Aleluia. Vocês vêm orar aqui, é porque vocês estão buscando o revestimento de Deus para a vida de vocês. Vocês vêm orar aqui nesse altar para que tenha fogueira de Deus para incendiar outras vidas aqui. Vocês vêm ser cheios de Deus aqui para mudar a história da tua geração, para mudar a história da tua parentela, ou para mudar a história dos teus familiares, para mudar a história do teu filho, da tua filha. Você vem orar aqui porque você acredita que Deus está disposto a mudar a tua história. Ora mandara chore bedecaios. Arabadara sore bedequeriandarachaios. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo tem um preço a ser pago. É o preço de confiar em Deus, acreditar e saber que Ele está disposto a fazer tudo o que for possível para engrandecer o nome dEle na tua vida. Mas você necessita estar com o teu pensamento alinhado, ou seja, está pensando como Ele pensa. E só tem a mente de Cristo quem é renovado por ela.
Às vezes é necessário você parar de ouvir as vozes que dizem muitas coisas no seu ouvido, muitas coisas ao seu respeito, muitas direções que às vezes você não sabe nem para onde caminhar. Mas quando você dobra o teu joelho, Deus está disposto a falar no teu coração e na tua vida. Deus quer mudar a história da tua vida através do poder do Espírito Santo. Deus quer mudar a história da tua casa. Deus quer mudar a história de Long Branch. Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de pessoas disponíveis a ser cheias do Espírito Santo. Deus deseja encher o teu coração da presença e transbordar para outras vidas. Deus não está à espera de um momento somente. Deus está à espera de fazer com que você seja transbordante todos os dias da presença dEle. E por onde você andar ou pisar, vão ter que olhar para você e dizer: vai ali uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, que quando abre a boca para falar, algo de Deus tem que acontecer. Oh, Ramandaracharabadassou. Ei, Ramandarachaios. Algo vai acontecer quando você abrir a tua boca e profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, ou sobre onde você plantar os teus pés. Algo sobrenatural vai acontecer. Ramandarachaios. A primeira vez que Pedro abriu a boca, ele não tinha a sua agenda lotada. E às vezes nós achamos o que vai trazer avivamento são pregadores conhecidos ou cantores famosos. Mas na sua primeira ministração, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Quem era Pedro? Um galileu desconhecido. Mas o que tinha diferente na vida de Pedro? O poder e a autoridade do Espírito Santo que ele buscou. O que tinha Pedro de sobrenatural? Ele tinha unção. O que tinha Pedro de sobrenatural? Ele tinha a presença de Deus sobre ele. O que tinha Pedro de diferente? Ele havia sido tratado no coração e entendeu que o mais importante na vida dele era o que Deus tinha para ele do que as pessoas diziam. E nessa noite, eu te convido para que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração, através do Espírito Santo de Deus, o renovo, a restauração e um novo tempo para a tua história. Para você caminhar por mais uma légua e acreditar que Deus está contigo, que Deus não te largou, que Deus não vai te decepcionar. Basta apenas você crer que o milagre é questão de tempo, mas ele acontece na vida daqueles que desejam ser cheios da presença de Deus.